Amém. Quero convidar os irmãos a se pôr em pé. Glória a Deus. Quero dar início a esse culto com o Salmo número 23. Um salmo muito conhecido e poderosíssimo. E foi um salmo que eu me agarrei nesses últimos dias. Ainda estou em recuperação. Louvo a Deus pela vida de vocês, pela minha oração, pela minha vida. Amém? Quem achou vai dando glória. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Sabe, irmãos, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. No meio das nossas mais profundas adversidades e angústias, é onde o Senhor vai preparar um lugar de comunhão, um lugar de descanso. É onde Ele vai nos separar para aquilo que Ele nos chamou. Quando o salmista ele escreve que unge a minha cabeça com óleo, ele está dizendo: o Senhor me separou, o Senhor guardou a minha vida, o Senhor me livrou, o Senhor me tirou do meio daquela morte, no meio daquela angústia, no meio daquela aflição, e Ele me separou, Ele me ungiu, Ele preparou uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu ainda assim pude estar em comunhão com Ele. E eu ouvi essa semana, irmãos, algo que tocou profundamente o meu coração. O púlpito, o que eu entrego no púlpito, o que nós entregamos no altar do Senhor, tem que ser o reflexo daquilo que nós vivemos na mesa e daquilo que nós vivemos no nosso leito. Como assim, pastor? O que eu entrego no altar tem que ser aquilo que eu faço na mesa com os meus filhos e na minha cama com a minha esposa. Eu não posso estar aqui no altar e pregar algo que eu não prego na minha casa. Eu não posso estar aqui no altar entregando algo da parte do Senhor se a minha casa ela não está em ordem com Deus. Eu não posso estar aqui livre e leve e solto para dizer algo, para pregar uma mensagem do Evangelho, se o Evangelho não entrou na minha casa primeiro. Ou seja, se eu não faço na minha mesa, se eu não faço no meu leito, eu não posso fazer aqui no altar do Senhor. E quando o salmista ele diz assim: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele está dizendo assim: se a palavra de Deus, que é a bondade, a boa, perfeita e agradável, se ela estiver no meu coração, na minha mente, aonde eu estiver, o Senhor vai estar comigo. Aonde eu estiver, vai ser a habitação do Senhor, porque aonde eu estiver, eu vou carregar comigo a adoração e a palavra dele. Amém? Então eu queria louvar o Senhor junto com vocês essa noite. Queria adorar o nosso Deus, cantando essas canções. O Eliabe hoje não pôde vir, e eu estou aqui com o violão, irmãos. Então vocês vão dando glória aí, com palmas, com aleluia, e a gente vai cantar louvores ao nosso Deus. Amém? Amém. Vamos cantar?
sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as tentações me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as tentações me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Na quinta, irmãos, nós estávamos reunidos aqui na igreja, adorando o Senhor, ensaiando as músicas, e nós falávamos um bocado sobre essa música que a gente vai cantar agora, porque o Senhor começou a ministrar sobre as nossas vidas e começamos a entender a necessidade da adoração e Ele ser o motivo da nossa adoração. E nisso veio uma pergunta em que nós todos fizemos uns para os outros, não é? Se a partir desse momento você apostatasse da sua fé, você deixasse Deus de lado e você seguisse por esse mundo afora, como será que seria a sua vida? Como você viveria? Como você viveria, meu? Como seria a vida da família do Léo? Como seria a nossa caminhada, o nosso andar? Como seria a nossa saúde? Talvez as nossas finanças? Sem a presença de Deus, sem a mão de Deus. E ninguém soube responder, porque a letra dessa canção ela falou mais forte. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não vai saber viver.
ver com religiosidade, não tem a ver com uma simples crença ou uma simples fé, mas tem a ver com uma convicção, tem a ver com algo que nós experimentamos, não é verdade? Se eu perguntar aos irmãos se alguém aqui gosta de comer comida ruim, eu tenho certeza que ninguém vai querer comer. Mas como que se sabe que é uma comida ruim, se talvez você nunca comeu uma comida boa? A partir do momento em que você come uma comida boa, você nunca mais se contenta com uma comida ruim. Aquilo já não serve mais para a sua mesa. E assim é com as coisas de Deus. A partir do momento em que nós experimentamos e vivemos Deus na nossa vida, não tem mais sentido nenhum viver qualquer outra coisa que não seja Ele, estar em qualquer outro lugar que não seja na presença dEle, adorar qualquer outra imagem livre que não seja nosso Senhor, não faz sentido. Eu me rasgo por inteiro, peço que venha novamente. Eu mergulho na minha ardente, peço que tua presença
trazer os seus dízimos e as suas ofertas, eu quero ler um versículo que eu gosto demais e é um dos que mais me lembra quando o assunto é dízimo e oferta. João capítulo 3, versículo 16. Quem sabe fala aí junto comigo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém. Será que alguém deu alguma oferta maior, melhor e mais bonita que o nosso Deus? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes ofertou ele com todo amor, com todo carinho, para que nós pudéssemos ser salvos. A maior oferta de amor já dada nesse mundo foi o Pai que fez. E que nós possamos seguir o exemplo dele, em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a mais uma vez se pôr em pé. Você que trouxe o seu dízimo, você que sentiu no seu coração de ofertar aqui na igreja, você segura o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero orar por você. E depois a gente vai adorar o Senhor com mais uma canção. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos a Ti, porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Senhor. Todas as nossas provisões, todas as nossas coisas, é o Senhor, Deus, quem proporciona por nós. E como nós somos gratos, Deus, de saber que temos um Pai que cuida dos seus filhos, nos mais íntimos detalhes, Deus. Em nome de Jesus, eu sei, ó Deus, que o Senhor se preocupa com os desejos do nosso coração. Eu sei, Pai, que o Senhor se preocupa, Deus, com aquilo, Senhor, que devemos vestir ou com aquilo que vamos comer, ó Deus. Não somos nós quem devemos nos preocupar, Senhor, mas é o Senhor que deve se preocupar, Deus. Então, Pai, nós queremos, em gratidão, Senhor, trazer aqui os dízimos e as ofertas, Deus. E que o Senhor abençoe, Deus, a nossa casa, a nossa família, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, que o Senhor abra, Senhor, portas de trabalho para aqueles que estão desempregados, ó Deus. E que a nossa fidelidade, Senhor, possa agradar o Teu coração, em nome de Jesus, Pai. Porque nós sabemos que não é, Deus, a quantidade, nós sabemos, Senhor, que não é o ato de dar o dízimo ou a oferta, Deus, porque, Senhor, Caim também deu o seu dízimo e a sua oferta, mas tem a ver com aquilo que está no nosso coração, Deus. Se nós fizermos isso com amor, com reverência, com gratidão, com alegria, então, Senhor, ministra nos nossos corações e nos corações daqueles que ainda não entenderam, Deus, esse ensinamento, Pai, que nós precisamos estar rendidos por completo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor. Tinha uma música que nós tínhamos preparado, mas eu não sei tocar essa música, não. Então nós vamos tocar outra música. Mão, seu poder sobre mim, os céus abertos onde eu vou.
Vocês me ouvem bem? Glória a Deus. Queria saudar os irmãos que nos visitam. O irmão Luiz e a irmã Débora. Meu irmão Luiz já esteve aqui, já não teve, Luiz? Tenho a impressão que eu conheço o irmão de algum lugar. Glória a Deus. São da Assembleia de Deus de Belém, Pará. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Sheila da DEF, amém? Seja bem-vindo. E a irmã Luciana Pinheiro, que já é nossa, já é em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é que nós vamos dizer para os irmãos que nos visitam? Deus fez coisas e pessoas, coisas para serem usadas e pessoas para serem amadas. Nós amamos vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje é domingo, nosso culto da família. Terça-feira, nós temos o nosso culto de oração às 8 horas. E você é nosso convidado, ou melhor, nosso convocado para estar aqui orando, buscando a Deus. Tem sido uma bênção e Deus tem mesmo ministrado aos nossos corações. Eu quero fazer só uma ressalva antes de entrar na palavra, que está vindo um tempo de inverno espiritual, eu já tenho dito isso há muito tempo. E se nós não nos prepararmos em oração, nós vamos passar frio, nós vamos estar em apuros. E eu quero dizer para vocês que o nosso culto de domingo ao Senhor é uma bênção, e é mesmo uma bênção, mas é um joelho dobrado, e na oração, e começa na nossa casa, que é onde nós vamos nos preparar para a glória de fato, é onde nós vamos estar de fato quebrando barreiras, vencendo o inimigo, é com o joelho no chão. Não há outra forma, não há outro meio, não há outra receita, senão por meio da oração. A oração é uma via de mão dupla, irmãos. Enquanto nós estamos aqui rendidos de joelho no chão, o Senhor está com as mãos e os seus olhos inclinados, ouvindo e atendendo a nossa necessidade. A palavra vai dizer que o antigo rei Davi, ele vai falar no Salmo que ele já foi uma criança e naquela altura ele estava velho e ele nunca viu o justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Agora, como nós somos justificados se não por meio da palavra e da oração? Nós precisamos orar, irmãos, precisamos voltar à prática da oração. Então, nas terças-feiras, das 8 às 9, não é longo, não é cansativo, não é demais, não é de menos, é na medida, é temperado, mas é a nossa forma de buscar a Deus, de clamar pela presença do Senhor. Nós louvamos, nós compartilhamos uma palavra e nós oramos, clamando a Deus. E tem sido maravilhoso, porque Deus tem marcado a sua presença entre nós nas terças-feiras. E eu quero convidar vocês a estar aqui conosco toda terça-feira, às 8 da noite. Amém? Amém. Ainda nós temos a nossa escola teológica, nosso curso de teologia, ministrado aí pelos pastores Ivaldo e pastora Kenny, que são doutores em teologia. Esse curso, ele tem um custo de 15 euros e esse valor ele vai para missões. Esse valor não é o trabalho do pastor Ivaldo e da pastora Kenny, é voluntário. Esse valor vai para missões. Pastor, eu e a minha esposa queremos fazer, então é 30? Não, o casal é 20. 20 por casal para que possa fazer. O curso tem certificado. O curso também, irmãos, eu não estou aqui falando bobagem, o curso é reconhecido pelo MEC no Brasil como curso de teologia. Ele também leva a assinatura, se não me falha a memória, da CPAD, que é a Convenção das Assembleias de Deus. O pastor Ivaldo já foi um dos escritores da CPAD. Então, o curso é muito bom, de um conteúdo extremamente amplo, e é bênção para você que quer fazer, que tem o desejo de fazer um curso de teologia. Ele é 100% online, ou seja, você não precisa estar se deslocando, não precisa estar indo, você faz da sua casa, basta ter lá um telemóvel, um tablet, um computador, você consegue fazer o
no dia 15 de abril, nós temos um encontro de homens aqui na igreja. Vai ser uma bênção. E se tem homem aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos encontrar aqui. Amém? E eu quero passar a palavra, antes de dar a palavra de culto para a Lícia, pastora Lícia, para ela falar sobre o encontro de mulheres de ontem. Quem foi edificado ontem pelo encontro de mulheres? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. Amém, a paz do Senhor. Amém. Os novos hoje, sejam bem-vindos, irmãs. Ontem nós tivemos um momento tremendo aqui na presença do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por nos ajudarem desde a preparação até o final, ontem, a empresa, a organização. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim. E como eu falei ontem, me coloco totalmente à disposição de vocês, para a gente juntos crescer na presença do Senhor, sarar, curar e viver a nossa identidade, ver o que Ele tem preparado para nós. Amém? Amém. E daqui a 3 meses temos o nosso encontro. Amém. Amém, queridos. Vamos nos pôr em pé, então, juntos com a palavra. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia mais uma vez, no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Eu quero ler 4 versículos para os irmãos, do 24 ao 27, amém? Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Quem achou vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato ou imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. E veio a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Deus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor colocou, Deus, no meu coração. Ó Deus, pela edificação que o Senhor trouxe a mim primeiro, Deus, e que o Teu Espírito possa falar com a igreja nesse momento. Em nome de Jesus, ó Senhor, eu repreendo todo ladrão da palavra, Deus, todo espírito contrário à pregação, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que eu possa ser leal àquilo que o Senhor me entregou, Deus, e que o Senhor possa falar através de mim, Deus, para os meus irmãos e irmãs nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Alguém aqui ainda não conhecia esse texto? Não conhecia. Então veja bem, um homem, um construtor, e Jesus aqui ele faz uma analogia de um construtor, ele faz uma comparação entre 2 tipos de homem, um homem prudente e um homem insensato. E Jesus diz, olha, o prudente constrói sobre a rocha, o insensato constrói sobre a areia. Repara que nos 2 casos, as 2 construções, veio a chuva forte, veio a tempestade, veio o vento, o rio transbordou. Ou seja, os 2 sofreram os danos naturais. As coisas que acontecem no nosso dia a dia, as tragédias do dia, os problemas, as adversidades, vieram sobre ambas as casas. Mas somente uma permaneceu em pé. Foi construído sobre a rocha. A outra caiu. Jesus terminava de fazer o sermão da montanha. Estava lá milhares de pessoas ouvindo ele pregar, ouvindo ele falar. Ele ainda ministrava sobre as coisas do sermão e de repente ele faz uma alusão a esse construtor. E ele confessa, dizendo que aquele que não ouve a palavra, a pregação que ele trouxe ali, e aí eu fico imaginando, irmãos, que no meio daquela multidão devia ter um monte de gente ali assim, ó.
ouvindo Jesus com aquela cara assim, tipo, poxa, nem queria estar aqui, eu nem devia estar aqui. E aí imagina Jesus olhando para a cara daqueles homens e fazendo essa alusão: olha, você não quer estar aqui, não tem problema, porque aquele que ouve a minha palavra e não pratica, não entende, não chega lá, é um homem imprudente, é um homem que vai ser grande a sua ruína. Certamente, irmãos, quem não está ouvindo a palavra do Senhor vai viver uma grande ruína. Agora, os irmãos aqui entendem um pouco sobre construção? Alguém já fez alguma construção? Alguém já trabalhou nessa área da construção? Já? Só de Lego. De Lego não precisa não. O fato é que quando Jesus ele faz essa comparação do que construiu sobre a rocha e do que construiu sobre a areia, não tem a ver, irmãos, com o homem que construiu lá do outro lado da rua, onde tem um terreno mais rochoso, e o homem que construiu ali onde há areia. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o quanto aquele homem cavou na profundidade até encontrar a rocha que ia ser o fundamento da fé dele, ou da edificação que ele estava fazendo. E hoje a maioria de nós não está disposto a cavar. A gente tem vivido na igreja, infelizmente, e eu estou falando com crentes, e Jesus aqui falar com toda a gente, né? Mas a gente tem visto e vivido tempos onde nós temos preguiça de cavar mais fundo, preguiça de nos aprofundarmos na palavra do Senhor. E aí a gente faz orações rasas, nós fizemos estudos rasos, parecemos muitas vezes crianças de 7, 8, 10 anos fazendo um estudo bíblico, que é lindo de ver, mas porque ela tem 7, ou 8 ou 10 anos. Não cabe um homem de 30, uma mulher de 30, já experimentado na palavra, que vive uma vida na igreja já há um bom tempo. Não estou falando de novos convertidos, mas não cabe um homem, uma mulher de Deus, que se diz: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Não cabe fazer um estudo bíblico rasinho, uma oração rasinha, algo superficial, construir uma edificação sobre a areia. Não dá. Não faz sentido, porque a mesma adversidade que vai vir para o ímpio e que vai vir para aquele que está firme e fundamentado na fé, vai vir para esse também que está chegando agora, ou que não entendeu ainda, que é raso na sua fé. E quando vier esse problema, quando vier essa adversidade, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai entrar em desespero e muito possivelmente ela vai se afastar da igreja, ela vai se afastar da fé, ela vai apostatar da sua fé. Toda construção, toda edificação, ela precisa ser construída em cima de uma base sólida. Se você olhar esse prédio onde nós estamos sediados, você vai ver uma coluna ali, uma coluna ali, aqui também tem uma coluna, aqui tem uma coluna. E assim como essas colunas, talvez haja outras que a gente não consegue ver, amém? Agora pensa comigo, um prédio de 10 andares precisa ter pelo menos 10 andares de fundação para baixo. Ou seja, a sustentabilidade do prédio, a força do prédio, a resistência que aquela edificação vai ter, está completamente relacionada ao quão profundo ela está. Vocês já viram a construção de um prédio? O tamanho das máquinas e os furos que eles vão fazendo no chão e enchendo aquilo de concreto e cimento tantos metros para baixo da terra para fazer um fundamento sólido e firme, para que o prédio não venha cair no vento, não venha a balançar, não venha a se partir. Há toda uma física por trás disso, e Jesus usa essa física para fazer a ilustração para aqueles homens daquele dia. Ou seja, Jesus olha para aqueles homens e diz assim: ó, todo homem que ouve a minha palavra e a pratica é comparado a um construtor sábio, que ele pega e ele cava o mais profundo que ele puder até ele encontrar a rocha firme. E em cima daquela rocha firme, lá naquela profundidade, ele vai fazer o alicerce fundamental da sua construção. E aí pode vir
o vento, pode vir a batida, pode vir a tempestade, o problema que vier, vai bater sobre aquela casa ela vai balançar, mas o alicerce, o fundamento, a base, a estrutura principal da casa está firmada onde? Lá na pedra, então lá no fundo, lá no mais profundo. Então aquela casa ela vai chacoalhar, mas ela não vai cair. Agora, é verdade também que alguém que construiu sobre um terreno arenoso, ou seja, ele cavou um pouquinho, ele viu que era ruim cavar, que era sofrido, era doloroso, suava muito, doía as mãos, a pá parecia que pesava 20 quilos na mão dele, já tinha calo na mão, disse, não, aqui está bom, não vou cavar mais não, eu vou construir a casa aqui mesmo. E ele vai viver bem, até começar a vir os problemas, as adversidades, até o rio transbordar. Porque quando o rio transbordar, ele vai levar aquela casa embora com ele. E os irmãos já viram, há tempos atrás, a tragédia do tsunami, e viram casas sendo arrastadas pela água. Casas, pavilhões que não tinham um fundamento no solo, não é verdade? Então, se não tiver esse fundamento, nós vamos cair. Ou seja, muito mais importante que a qualidade do material usado na construção, é importante a qualidade ou a profundidade do solo que você está construindo. É mais ou menos como a gente vê na parábola do semeador. Quem lembra da parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear, não é? E aí semeou e a semente caiu sobre um solo rochoso, um solo raso. Aí veio o passarinho e comeu a semente. Aí o semeador semeou sobre um solo mais rasinho ainda, a semente até vingou, nasceu um pouquinho, mas como não tinha uma raiz profunda, o sol veio e queimou e ela morreu e não deu fruto. Não é isso? Vocês lembram dessa parábola? A semente não era boa em todos os casos. Maravilhosa, a semente é a palavra de Deus. Jesus explica a parábola em seguida. A semente é a melhor que pode existir, da melhor qualidade. Mas não tinha a ver com a semente, tinha a ver com o solo. Se o solo não fosse bom, a melhor semente do mundo não ia gerar fruto, porque o solo não era bom. E Jesus aqui ele faz essa mesma, de outra maneira, mas a mesma afirmação. Se nós não cuidarmos o solo onde estamos fazendo o nosso fundamento da fé, nós vamos ter uma fé abalável, uma fé que vacila. Se nós não cuidarmos aonde estamos colocando o fundamento da nossa fé, nós vamos ter problemas ao longo da nossa caminhada. Como assim, pastor? Se Jesus, irmãos, não for o principal fundamento da sua fé, você não vai longe. E tem gente hoje colocando o fundamento da sua fé na prosperidade, no dinheiro, tem gente colocando o fundamento da sua fé no status, tem gente colocando o fundamento da sua fé na aparência, tem gente colocando o fundamento da sua fé em qualquer outro lugar que não seja Cristo Jesus. E aí sabe o que acontece? Se a sua fé não for fundamentada em Cristo Jesus e vier uma crise e você falir, você sai da igreja. E você se afasta, e você peca contra Deus, porque o seu fundamento de fé estava na grana, estava no dinheiro, não estava em Cristo. Se o seu fundamento da fé estiver no status, na aparência, numa vida de aparência, quando alguém não der um like lá na sua publicação, você vai ficar triste, vai entrar numa grande depressão, porque o fundamento da sua fé não estava em Jesus, estava na aparência. Ou quando o irmão não tiver a paz do Senhor, ou quando o pastor não ligar para você durante a semana, perguntar se você está bem, se não está, você vai chorar, e você vai fazer um mimimi, e vai ser um grande problema, e se calhar você ainda vai pegar e vai sair de uma igreja que pega a palavra, porque o pastor não ligou para você durante a semana, porque a sua fé não estava fundamentada em Cristo, estava fundamentada na imagem do pastor, ou porque o pastor não te deu oportunidade. Eu sei que aqui não tem nada disso, irmãos, glória a Deus. Mas quantos irmãos eu tenho visto sofrendo com isso? Irmãos que não entenderam ainda onde tem que depositar o fundamento da sua fé. E por ver isso e me preocupar, eu comecei a orar em cima disso. E foi nesse fim de semana que o Senhor disse: prega sobre isso, ensina sobre isso. Porque é importante, é necessário. Jesus ele tem que ser sempre a base da nossa família. Quando a gente aplica esse fundamento,
essa base, esse ensinamento, quando a gente traz ele para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, qual é o casamento que vai vacilar se a base dele for Jesus? Qual é o relacionamento de pai e filho que vai ter problema se a base for Jesus? Qual é o problema que vai se levantar dentro da casa se aquela casa tiver como filho fundamento da sua fé em Jesus Cristo? Eu não estou dizendo que problemas não vão vir, irmãos, porque veja bem, o rio transbordou para as duas casas, a tempestade veio sobre as duas casas, o vento bateu forte nas duas paredes, mas uma só permaneceu de pé. Ou seja, não tem a ver com o que eu estou vivendo agora, mas tem a ver com o resultado final, tem a ver com o que vai acontecer no final. O fim é mais importante que o meio. Se a minha casa no final cair, não valeu nada o que eu fiz no meio. Mas se a minha casa no final permanecer de pé, eu passei toda a bronca que eu passei, dando glória a Deus, e eu permaneci de pé, porque a minha fé estava em Cristo Jesus. Aleluia. Que bênção! Glória a Deus! E eu preciso entender isso o quanto antes. Homens, Felipe, o Rodrigo, o irmão Luiz, o Pedro, que é jovem, que está lá, o Bruno, que está aqui começando, o irmão Nuno, o Léo. Gente, nós homens precisamos entender que nós temos um chamado sacerdotal para dentro da nossa casa. É nossa responsabilidade de pegar e cavar profundo, de cavar até encontrar a rocha que é Jesus, e sobre essa rocha estabelecer o reino de Deus dentro da nossa casa. É minha responsabilidade, é nossa, dos homens. É nossa. Nós somos o sacerdote do nosso lar. E se nós fizermos isso, e nós estipularmos esse objetivo dentro da nossa casa, que problema poderia vir e derrubar a nossa casa? Nenhum. Que problema, Júnior? Nada. Nenhum. Porque Cristo ele vai ser o principal fundamento do nosso lar. Amém? Agora, se o fundamento da nossa casa, irmãos, não for a rocha, mas for a areia, se a gente não estiver disposto a cavar mais fundo, se a gente não estiver disposto a fazer o sacrifício, a encher a mão de calo, e quando eu falo encher a mão de calo, é metaforicamente, o seu joelho tem que ter calo. Se você não tiver o seu joelho dobrado no chão, se você não tiver uma vida constante de oração, se você não tiver uma vida de jejum, se você não tiver uma vida na palavra de Deus, se a sua casa for construída sobre a areia, irmão, você nunca vai ter uma fé genuína e você nunca vai conseguir vencer as dificuldades e elas virão. Dá uma glória aí enquanto eu bebo água. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Antigamente, eu olho, faço uma análise global, vamos dizer assim, geral, dos tempos de Jesus. Eu vejo que a principal construção sobre a areia, vamos dizer assim, naquela época, nem era tanto o dinheiro. Era mais o status, a religiosidade. Olha para a vida do fariseu. Pega qualquer um deles de exemplos que estão na Bíblia. Cara, o céu era para eles. Tudo foi preparado para eles. Eles eram o povo escolhido, os judeus. Aqueles fariseus, eles estudavam a Bíblia ou não estudavam? Eles oravam ou não oravam? Eles oravam. Ninguém pode dizer que não, está lá escrito. Só que a razão, o motivo, o fundamento pelo qual eles faziam isso, não era Jesus Cristo. Não era agradar a Deus. Eles não faziam isso por amor do Senhor. Eles não oravam porque eles amavam a Deus. Eles não liam a Torá ou o Antigo Testamento porque eles amavam a Deus. Eles não faziam as boas ações que faziam, como a palavra também nos manda fazer boas ações. Eles não faziam por amor a Deus. Eles faziam por amor a eles mesmos. Eles queriam aparecer. Eles eram religiosos, eles queriam o status, a fama, eles queriam ser notados, eles queriam que alguém dissesse, olha lá, aquele irmão fariseu, cara,
cara, olha a quantia de dízimo e oferta que ele deu. Aquele é um cara santo. Olha ele orando com as mãos para cima e fazendo assim e assim. Olha, que homem de Deus. Naquela época, Jesus veio e aqueles homens não viram Jesus. Eles não conseguiam enxergar que o Messias que eles tanto falavam, que eles tanto esperavam, o Salvador que eles tanto queriam, eles não conseguiram enxergar que era Jesus. Eram como se estivessem cegos nas suas próprias convicções. Era como se eles estivessem construindo a sua casa sobre a areia. A casa está ali, está bonita, é uma casa vistosa, tem 2 pisos, as aberturas, as janelas são lindas, das mais finas. Os fariseus se vestiam com linho puro, as roupas eram lindíssimas. Era uma casa maravilhosa, mas era uma casa fraca. Era uma casa rasa, uma casa sem estrutura, uma casa que o vento batia e levava embora, derrubava. E eles não suportaram ver o Messias chegando, eles não entenderam, não reconheceram, porque eles não estavam com o seu fundamento firme no Senhor Deus. Sabe, é como muitos crentes de hoje, irmãos da nossa igreja, que deviam estar já comendo carne e estão bebendo leitinho. Deviam estar já em outro nível de espiritualidade, irmãos, entendam o que eu estou falando. Não tem a ver com tempo de estudo, não tem a ver com tempo de igreja, não tem a ver com tempo de oração, não tem a ver com dízimo, com oferta, não tem a ver com boa ação, com esmola, não tem a ver com ação social, tem a ver com tempo de qualidade com Jesus. E eu aprendi com Jesus que mais vale uma oração sincera de todo o coração de 1 minuto do que uma oração vazia de 1h30. Eu aprendi com o Senhor Jesus que mais vale um coração contrito e rendido do que ofertas grandes e pomposas. Eu aprendi com o nosso Senhor Jesus que mais vale a obediência do que o sacrifício. Ou seja, se o meu fundamento não for o próprio Senhor Jesus e o ensinamento que Ele nos dá, eu estou fazendo a minha casa no lugar errado. Lembra que eu falei da parábola do semeador? Imagina a semente que foi lançada sobre os espinhos. Marcos capítulo 4, verso 18 e 19 vai dizer assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Às vezes eu conheço, vejo homens fortes, bonitos, trajados nos mais finos ternos, sapatos pomposos, lindíssimos, gravatas italianas e por aí vai, carros, Mercedes e BMWs, uma aparência impecável, impecável. Pastores, pregadores, louvoristas, músicos, homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, caindo no conto do banquete. Que conto é esse, pastor? É aquele conto que Jesus, quando saiu do deserto, do jejum que ele fez, ele sai do deserto cheio de fome ou não? Será que não tinha fome nenhuma? E o que estava esperando ele lá? Uma mesa lindíssima. Eu imagino uma mesa que eu nunca... o que eu imagino não deve ter chegado nem perto, irmãos, da beleza que devia ter aquela mesa que Satanás colocou na frente do nosso Senhor Jesus e disse assim: ó, mata aí a fome, é só para me adorar um pouquinho, nem precisa muito. E muitos de nós têm caído nesse conto, no conto do banquete. Nós temos trocado o tempo de adoração por uma mesa farta. Nós temos trocado o tempo de culto por uns trocados a mais no fim do mês. Nós temos trocado a nossa primogenitura
procura por um prato de comida e símbolos. Isso não é de agora, isso vem desde os tempos de antigamente. Desde o tempo de Esaú e Jacó, e talvez até antes, Caim matou Abel por conta disso. Ele trocou o amor, a gratidão, a presença, a bênção, a alegria de estar ao lado de Deus por um prato de comida. E muitas vezes nós trocamos a presença, de estarmos na presença de Deus por 50 ou 100 euros a mais no fim do mês, e que efetivamente vai chegar no dia da gente fazer a conta. Eu, na minha casa, faço as contas do que entra e do que sai, e se calhar eu nem sei aonde eu gastei aqueles 50 ou 100 que entrou a mais, ou seja, efetivamente não fez diferença nenhuma na minha vida. Mas eu troquei a presença de Deus por um pratinho de comida, um pouquinho melhor. Eu caí no ponto do banquete. E eu aposto da minha fé, eu vou embora, eu saio da presença de Deus em troca de um pouco mais de dinheiro, de status, de mídia, de reconhecimento. Não é isso que a gente tem visto hoje, principalmente no meio da música. Cantores que se diziam cantores de Deus, hoje, como travestidos, homossexuais, pregando uma palavra que não é o Evangelho do Senhor Jesus, indo contra o ensinamento do que Jesus diz. Pessoas que ficaram fascinadas com a riqueza, que deram prioridade àquilo que não vem do coração de Deus. Salomão, o homem talvez mais rico já conhecido no mundo todo, em todos os tempos. Foram feitos diversos filmes sobre ele, há livros escritos sobre Salomão, que transcendem a Bíblia. Há relatos da época de servos de Salomão, de reis vizinhos a Salomão, e de fato nunca houve um homem tão rico, tão próspero como teve Salomão. E Salomão nos deu um grande alerta. Se nós lemos o livro de Eclesiastes, o Senhor me despertou na madrugada, acho que de sexta passada, não foi? E para mim ler Eclesiastes, eu tive a oportunidade de ler na madrugadinha os 12 capítulos de Eclesiastes. E aquele livro ele é um bocado confuso, porque Salomão, ao mesmo tempo que ele dá glória a Deus, ele também ele dá umas viajadas assim, muito, sabe, que você precisa mesmo ter muita atenção e precisa de uma revelação do Senhor para entender um pouco daquilo. E Deus mostrou algumas coisas para mim, não tudo, mas algumas coisas. E eu li numa versão que ele troca a palavra vaidade, porque o livro de Eclesiastes tudo é vaidade, né? É o livro que fala que tudo é vaidade. E eu li numa versão que ele troca a palavra vaidade pela palavra ilusão. E fez completo sentido para mim. Tudo é ilusão. É ilusão. Eclesiastes 1, verso 2 e 3 diz assim, ó, nessa versão fala ilusão. É ilusão. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem levamos em tudo isso? É ilusão. Ou vaidades, como algum fala. E por que será que ele fala que é ilusão? Porque ele continua depois explicando, e ele vai, eu gostei de entender isso, pela maneira que ele falou. É ilusão porque, na verdade, aqueles a quem Deus escolheu, nunca vai sair daquilo que Deus determinou. É ilusão pensar que você pode escapar de Deus. Jonas teve uma ilusão, pensando que ele podia escapar da mão de Deus, e ele acabou fazendo exatamente o que Deus tinha determinado para ele fazer. Moisés teve uma ilusão que ele não falava bem. Tem gente que fala que Moisés era gago, a Bíblia não fala que ele era gago, a Bíblia fala que ele não falava bem. Ele mesmo diz, olha, o teu servo não sabe falar muito bem. Talvez ele não era gago, talvez ele era tímido, talvez ele era um cara que não sabia falar o hebraico, pronunciar da maneira correta, era uma pessoa talvez que não tinha o estudo, sei lá, eu estou aqui divagando, não é? Agora, Moisés ele achou que
ele podia escapar de Deus se ele argumentasse com Deus que ele não sabia falar, e ele acabou fazendo exatamente aquilo que Deus determinou para ele fazer. Ilusão de Moisés, ilusão do Jonas, ilusão nossa, irmãos, que podemos pensar que vamos trocar a presença de Deus por uma riqueza e vamos estar bem. Ilusão nossa pensar que podemos sair da presença, da adoração do Altíssimo e viver uma vida plena e feliz. Eu só encontrei a felicidade, irmãos, eu tenho muitos problemas. Se você quiser, depois a gente senta ali na minha sala e eu te conto alguns. Não há problema nenhum para mim falar isso. Agora, se você perguntar para mim, você é feliz, pastor? Eu vou dizer para você, sou feliz como eu nunca fui na minha vida. Porque a minha fé, ela não está fundamentada naquilo que Deus pode me dar, ou naquilo que eu posso conquistar com a minha força, ou naquilo que a minha inteligência pode prevalecer. Não, a minha fé, a minha crença, a minha esperança está no Senhor. Porque eu já preguei isso uma vez, os irmãos vão lembrar, porque se o Senhor botar uma dor de barriga em mim, eu não vou trabalhar amanhã, eu não consigo sair de casa. O Senhor colocou uma infecção no meu pulmão, ou permitiu que ele tivesse. Eu fiquei 15 dias em casa mal, muito mal. Mal, eu não conseguia falar, eu caminhava da sala para a cozinha ofegante. Eu faltei um culto, coisa que eu nunca fiz. E aí, não é tudo ilusão eu pensar que eu posso, que eu faço, que eu consigo, que eu chego lá, que eu venço. Não, é o Senhor, tudo é Deus. É uma dor de cabeça que Deus permite vir sobre mim e eu não consigo caminhar, eu tenho que ficar de cama. É um enjoo a mais que o Senhor dá para mim e a Liz já fica de cama. Porque não consegue. Vocês estão percebendo o que eu quero dizer? Então Salomão ele diz assim, é ilusão. É ilusão. No capítulo 5, Salomão vai dizer, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. É ilusão. E muitas vezes a gente é iludido pelas nossas próprias convicções. Por quê? Porque não fundamentamos a nossa fé na rocha, que é o Senhor Jesus. Fica de pé, eu estou encerrando. Glória a Deus. É a hora que os irmãos mais não glória, é a hora que o pastor diz, fica de pé, eu vou encerrar. Glória a Deus. Quero encerrar, irmãos, com uma pergunta para você refletir nessa semana. Quero encerrar depois dessa pergunta, lendo um versículo, amém? Quem desses dois mais parece com você? O insensato ou o prudente? Mateus 7,25 diz, caiu a chuva, vieram as enchentes. O vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Amém. Você seja um homem prudente. E se talvez, irmão, mediante tudo isso que nós falamos aqui, se talvez você, analisando a sua vida, o seu dia a dia, talvez você pense, como se você disse assim, eu acho que eu não sou tão prudente quanto eu deveria ser. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje para transformar você nesse homem prudente que Ele quer que você seja. É só você querer, é só você dizer, Pai, eu estou aqui. Você não precisa ter medo de dizer para Ele que não consegue, que é difícil, porque Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe tudo sobre você, Ele conhece você tudinho. E se você for sincero e dizer para Ele, Pai, eu não consigo, Ele vai dizer, eu sei, mas eu vou te ajudar, e em mim você é mais que vencedor.
Você, irmão, vai ser um homem prudente. Você, minha irmã, vai ser uma mulher prudente, sábia, edifica sua casa sobre a rocha. E a minha oração e o desejo do meu coração é esse: é que você não se contente com cavar um pouquinho, mas que enquanto você não vê a rocha, você não pare de cavar. Enquanto você não enxergar aquele que é o fundamento da sua fé, meu irmão, pare de cavar. Enquanto você não conseguir sentir a presença do onipotente na sua vida, não pare de cavar. Cava o mais profundo que você puder. Em nome de Jesus. Vamos orar? Você ora comigo? Levanta a tua voz em oração. Pede a Deus para Deus sondar o teu coração. Pede a Deus para te dar força, ânimo, coragem para você permanecer cavando o mais profundo até encontrar um relacionamento de intimidade. Não algo raso, mas algo de fato profundo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, pela tua doce e preciosa presença, Pai. E nós estamos dispostos, Deus, a cavar o quanto tivermos que cavar, até encontrar em Ti o fundamento da nossa casa, da nossa fé, da nossa edificação. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor seja o centro da nossa fé, que o Senhor seja a base de tudo, que seja, Deus, o Senhor, Pai, o nosso universo, o nosso amanhecer, o nosso acontecer, que seja o Senhor a razão de tudo na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, faz de nós homens e mulheres prudentes, sábios e sábias, que edificam a sua casa sobre a rocha. Faz de nós, Senhor, um solo fértil, que recebe a semente da vida e que ela frutifique dentro de nós, Pai. De maneira, Senhor, que cresça em nós uma árvore tão grande, que todos aqueles que estão ao nosso redor venham se abrigar em nós, porque vão encontrar na nossa vida a tua essência, meu Deus. Porque vão olhar para nós, Pai, e mesmo nas nossas imperfeições, vão ver, Deus, a Cristo, Senhor, crucificado, Deus, e ressuscitado para a vida, Pai. Que nós sejamos, Senhor, a luz para esse mundo, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Eu te amo muito, Pai, e muito obrigado por tudo, Roberto. Em nome de Jesus eu oro por cada irmão e irmã aqui hoje. Oro, Deus, especialmente, Senhor, pelos irmãos que estão conosco hoje nos visitando, o irmão Isabel, meu Deus, a irmã Sheila, Pai, a Luciana, Deus, o marido dela, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles sejam encontrados pelo Teu amor também aqui nessa casa, que eles sejam encontrados, Deus, pelo Teu abraço aqui nessa casa, que eles vejam aqui nessa casa a Tua palavra genuína, uma casa de adoração, de oração, Senhor, não, Deus, porque somos bons, mas porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, tira de nós tudo aquilo que te desagrada, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que gera, Deus, uma separação entre nós e o Senhor, arranca do nosso meio, Pai, mas coloca em nós um coração rendido, um coração derramado na Tua presença, em nome de Jesus, e que nós possamos ansiar pela Tua vinda, pela Tua volta, para que o Senhor venha, Pai, nos chamar pelo nome e nos pegar pela mão, para nos levar perto de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o
seja hoje com cada um de nós. E que a gente possa junto dizer amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus.